Olá, amados, a paz do Senhor, passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 20, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Existe um ditado popular com esse nome: 2 pesos e 2 medidas. Mas como vimos em Provérbios capítulo 20, no versículo 10, não se trata de um ditado popular, se trata de um versículo bíblico. E a Bíblia está dizendo que o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Mas a pergunta então é: o que significa a expressão 2 pesos e 2 medidas? 2 pesos e 2 medidas nos falam acerca de injustiça. 2 pesos e 2 medidas nos fala acerca de julgar situações semelhantes usando critérios diferentes. Julgar situações semelhantes usando critérios diferentes. Por isso a Bíblia está dizendo que o Senhor detesta quem faz tal coisa. Existe na Bíblia uma passagem bem conhecida em 2 Samuel, capítulo número 11. A Bíblia nos fala acerca de um adultério e de um homicídio cometido pelo rei Davi. Após Davi cometer um adultério e um homicídio, Deus aparece ao profeta Natã e diz para o profeta que ele fosse até o rei Davi para repreender o rei Davi. Mas Deus diz ao profeta Natã que ele contasse uma história para o rei Davi. E a história é a seguinte: o profeta Natã vai até Davi e diz para Davi a seguinte história. Havia uma cidade um homem muito rico, e esse homem muito rico possuía muitas ovelhas. E havia também nessa mesma cidade um homem muito pobre. Esse homem muito pobre possuía uma única ovelha. E diz a Bíblia que aquele homem muito rico recebe em sua casa um viajante. E ao receber aquele viajante na sua casa, ele pega a única ovelha daquele homem pobre e mata a ovelha para servir de alimento para aquele viajante. Ele não pegou nenhuma das suas muitas ovelhas, ele pegou a única ovelha daquele homem pobre, a matou e deu de alimento para o viajante. Diz a Bíblia que Davi, ao ouvir tal história, ele fica irado. Diz a Bíblia que Davi fica indignado e diz assim para o profeta Natã: este homem que fez isso é digno de morte. O profeta Natã então olha dentro dos olhos de Davi e diz assim para Davi: este homem é você. Davi então, ao saber que aquele homem era o próprio rei Davi, o que ele faz? Ele pede perdão, ele pede misericórdia a Deus. Você sabe que eu aprendo, queridos? Perceba algo interessante. Davi, quando estava pensando que o pecado era de outra pessoa, ele está dizendo assim: esse homem é digno de morte. Mas quando descobriu que o homem da história era ele mesmo, o que ele faz? Ele pede perdão, ele pede misericórdia. Você sabe que eu aprendo? Nós somos muito duros, nós somos muito severos quando se trata do pecado do outro, mas quando se trata do nosso próprio pecado, queremos perdão, queremos misericórdia. Muitas vezes estamos fazendo a mesma coisa que o nosso irmão. Muitas vezes estamos fazendo coisa até mais grave que o nosso irmão. Mas quando se trata do nosso irmão, queremos justiça de Deus. E quando se trata do nosso pecado, queremos o perdão de Deus. Ei, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Diante do pecado do seu irmão, qual é a primeira parte do seu corpo que se movimenta? Vou repetir. Diante do pecado do seu irmão, qual é a primeira parte do seu corpo que se movimenta?
Diante do pecado do seu irmão, a primeira parte do seu corpo que se movimenta são as suas mãos, para ajudar a levantar o seu irmão, para ajudar a colocá-lo de pé. Ou a primeira parte que se move no seu corpo quando o seu irmão vem a pecar é a sua língua, para julgar, para criticar o seu irmão. Qual é a primeira parte do seu corpo que se move diante do pecado do seu irmão? As suas mãos ou a sua língua? Jesus, certa vez, diante do pecado de uma mulher, ele diz assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ei, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: guarde a sua pedra, porque eu e você também pecamos. Amém. Que Deus te abençoe.